Bem, sejam bem-vindos, né? Mais um vídeo do Religiosidade Zero. Eu estava aqui fazendo o meu devocional e eu estava lendo o capítulo 7 do livro de Mateus, na parte onde fala sobre a árvore e seu fruto. Na verdade, eu não terminei o meu devocional ainda, eu ainda estou no meio do meu devocional, mas na hora que eu estava lendo essa palavra, eu recebi uma palavra de conhecimento, uma revelação, né? Não é revelação de visão, mas algo que veio para dentro de mim. Coisas que estão intrínsecas na palavra e que às vezes a gente lê e passa despercebido. Zaque, o que é intrínseco é o que está dentro, é o que está escondido, né? E de vez em quando Jesus faz isso comigo, o Espírito Santo faz isso comigo, de me mostrar alguma coisa que talvez a gente não ouve tantos pregadores falando, né? Ou talvez puxar para um olhar um pouco diferente, uma palavra que é tão conhecida e que é repetida tantas vezes. Então, gente, em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15 até o versículo 23, vai falar sobre a árvore e seus frutos. E eu quero ler com vocês esses versículos bem rapidinho e eu quero explicar o que o Espírito Santo me revelou sobre isso, tá? Versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os conhecerão por seus frutos. Até aqui, Jesus está nos alertando, fazendo um alerta sobre o que a gente enfrentaria, tanto naquele tempo que ele estava vivendo, quanto depois que ele subisse para a glória. Hoje em dia, né? Mais de 2000 anos depois que Jesus subiu para a glória, essa palavra continua viva e continua funcionando, ela continua eficaz, ela continua válida. Hoje em dia, tem ou não tem falso profeta por aí? O que mais tem, né? E Jesus está nos alertando, cuidado. E ele ainda dá um detalhe no versículo 16. Vocês os conhecerão por seus frutos. Isso não é só uma exortação. Isso é uma promessa. Ele está dizendo que a gente vai conhecer o falso profeta pelo fruto. Como assim? É muito fácil eu ir numa igreja e ouvir alguém falando em língua estranha, entregando um mistério. Só que quando eu vejo a vida pessoal daquela pessoa, quando eu vejo quem ela realmente é que eu vou entender se ela é de Deus ou não. Os frutos da pessoa. A Sara Shiva ontem, num vídeo, eu assisti um vídeo dela, ela falou, vai no perfil pessoal da pessoa, conheça quem é a pessoa, veja os frutos da pessoa, cuidado com aquilo que você tem ouvido, porque, gente, tem pessoas usando aquela frase de Paulo que diz, ouça de tudo e retém o bem, e ela está deixando muito lixo entrar dentro da cabeça dela, né? Não, eu vou guardar só o que é de Deus. E você ouve pregações no YouTube, no Instagram, palavras que não são de Deus, palavras que estão torcendo o evangelho, né? E você está se alimentando com aquilo que não vai te gerar vida. Você está se alimentando com mentira. Você está se alimentando com falsidade. Por quê? Porque a pessoa que está pregando não tem vida com Deus. A pessoa que está pregando uma teologia dela própria. Uma teologia que não vem de Deus, não provém de Deus. E aí os versículos continuam e dizem assim, ainda no 16, tá? Capítulo 7 de Mateus. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Novamente, Jesus fala, assim, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. O que esses versículos falam? Eles falam o seguinte, é isso ou é aquilo? Não tem como um espinheiro dar figo. Não tem como uma erva daninha dar fruto bom. Então, tem gente que fala assim, fulano prega, de vez em quando ele xinga na pregação, mas a palavra dele é tão edificante. Jesus está te explicando, não tem como.
Não cabe. Se a pessoa é uma pessoa que prega um evangelho errado, que mostra sinais errados e frutos errados, não tem como você ficar se alimentando daquilo, não tem como você tirar daquilo algo bom. Zac, mas e a palavra que Paulo falou, ouça de tudo e retenha o bem? Não se aplica aqui, porque Jesus está dizendo, cuidado. Sabe por que ele está falando cuidado, gente? Porque é muito fácil a gente se apaixonar por um pregador. É muito fácil a gente se apaixonar por um ministério. Nossa, fulano é uma bênção e a pessoa me edifica tanto. E aí esse fulano que era bênção hoje, amanhã não é mais bênção. E você começa a ir na vibe da pessoa que não é mais bênção. E você começa a seguir ensinamentos de alguém que não é mais referência. E você começa a perseguir e a responder a uma pregação que está te ensinando algo que já não é mais aquilo que era no começo. Quantas pessoas começaram aí no mundo gospel bombando, rebentando a boca do balão, e depois você vê que as pessoas se desviaram, que as pessoas mudaram a linhagem teológica, a linhagem de raciocínio delas, e muita gente crente continua seguindo, continua ouvindo, continua obedecendo, continua se alimentando daquilo que não é mais puro, daquilo que não é mais justo, daquilo que não é mais eficaz. Por quê? Porque não é mais a palavra genuína de Jesus, agora já é um evangelho próprio, já é algo egoísta, já é algo que não é mais a verdade da palavra de Deus. E aí os versículos continuam dizendo assim, versículo 21, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Gente, isso é muito profundo. Jesus está afirmando, isso não é uma possibilidade, isso é uma afirmação daquele que veio para nos salvar, do dono dos céus e da terra, do Filho do Deus Altíssimo, Jesus Cristo de Nazaré. Ele está dizendo, apenas, ou seja, existe uma restrição, não é todo mundo, apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, só vai entrar no reino quem faz a vontade de Deus. Não, mas o Senhor nos salva pela graça. Gente, só vai entrar no reino quem faz a vontade de Deus. Aquela frase, né? Todos os caminhos levam a Deus. Isso é falso, isso é mentira, isso é uma enganação do diabo. O que pode ter de verdade nisso é o seguinte, todos os caminhos vão levar a Deus, sabe quando? Num julgamento final. Mas não significa que Deus vai te julgar e vai deixar você entrar no céu, não. Porque se você não obedecer a palavra, isso é o próprio Jesus que está dizendo, você não vai entrar no reino de Deus. E hoje em dia temos vivido, né, um estilo de pregação que fala assim, ó, se crer e for batizado será salvo, mas não precisa negar suas vontades, fica à vontade, Deus te ama, do jeito que você é, vem do jeito que você está, Jesus te ama mesmo, só que o evangelho que diz Jesus te ama e para ali, dá um ponto final, é um evangelho mentiroso, porque o evangelho continua, vem como está, mas você não vai permanecer como está, porque o evangelho da graça fala sobre redenção, o evangelho da graça fala sobre transformação, o evangelho da graça fala sobre negar a si mesmo, e negar a si mesmo é negar como você vem do mundo. É negar como você está arrebentado, como o mundo te traz. Quando você chega perto de Jesus do mundo, você vem cheio de traumas, cheio de machucados, você vem cheio de problemas, cheio de pensamentos, cheio de verdades. E o Evangelho de Cristo, ele vai quebrando essas verdades. Ele vai te mostrando, não é bem assim. Ele vai te mostrando, não é por esse caminho, você não está tão certo. E as suas convicções que você já veio do mundo com elas, vão começando a ser quebradas, vão começando a ser amaciadas, e as convicções do céu vão sendo colocadas no lugar das convicções do mundo. Então, gente, esse versículo ele é claro. Se não houver obediência, não entra no céu. Zac, como assim obediência? Significa que Deus vai me falar algo, vai me dar uma ordem, vai então uma pessoa e profetiza, e se eu não fizer, eu estou desobedecendo? Não. Obediência, gente, é fazer a vontade de Deus. Desobediência é você não fazer, é bem lógico, né? É não fazer o que Deus ordenou. Todos os pecados se resumem à desobediência. Eu já falei isso em uma live. Todos os pecados se resumem à desobediência. Absolutamente todos eles. Como assim? Homossexualidade.
Deus ordenou o homem para ficar com uma mulher e a mulher para ficar com um homem. A partir de um homem ou de uma mulher que decide não obedecer isso, que decide ficar com alguém do mesmo sexo, ele está desobedecendo. Então ele está pecando. Qual é o pecado? É o pecado da homossexualidade. Não, é o pecado da desobediência. Porque Deus falou para você ficar com alguém do sexo oposto. Um cara que trai a esposa. A palavra de Deus manda a gente ser fiel. A palavra de Deus manda a gente honrar nossa esposa. A palavra de Deus manda a gente tomar o matrimônio, o sacramento como algo santo. E se eu saio disso, se eu quebro essa aliança, se eu começo a trair a minha esposa, o que eu estou fazendo? Eu estou desobedecendo uma ordenança que o Senhor Deus me deu. Então, qual que é o pecado? Adultério? Não, o pecado é desobediência. Só que a desobediência tem vários nomes. A desobediência tem o nome de adultério, a desobediência tem o nome de homossexualidade, a desobediência tem o nome de roubo, de assassinato. Desobediências. Essa é a raiz de todos os pecados. E a Bíblia fala que se a gente não a Bíblia não, o próprio Jesus, que se a gente não obedecer, a gente não entra no céu. Então não acredite nessa palavra que está sendo pregada hoje, que Jesus te ama como você é e que está tudo bem você continuar sendo quem você é. Você não é o que o mundo diz que você é. Você não é o que o mundo te enganou e te moldou e falou assim, pronto, aceita. Ô, gente, eu acho que caiu aqui a live, não sei se voltou. A partir do momento que você entra na igreja já premeditando pecar ou já premeditando continuar no erro que você veio do mundo, você já está selando o seu destino. Qual que é o destino? Morte eterna. Porque se você não obedecer, você não vai para o céu. Tá? Aí, gente, continuando, o versículo 22 fala assim, ó. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos milagres? Então eu direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Sabe o que a Bíblia está falando para a gente aqui? Que é possível alguém expulsar demônio sem Jesus conhecer ele. Que é possível alguém operar maravilha, milagre, sem Jesus saber quem essa pessoa é. Que é possível a pessoa profetizar, estourar em língua estranha, você se arrepiar todo. Sem Jesus saber nem o nome dessa pessoa. E o nome dessa pessoa não está no livro da vida. Isso é fortíssimo. Porque a gente pensa que evidência de vida com Deus é dom. A gente pensa que evidência de vida com Deus é milagre. É expulsar demônio. É falar em língua e rodopiar no mistério. E Jesus está falando que é possível uma pessoa fazer isso tudo e ele não conhecer. Então, evidência com vida com Deus é fruto. É fruto. É renúncia. É abrir mão do seu eu. É você mudar primeiro em você aquilo que você quer depois ensinar para o outro mudar. Tá cheio de gente aí toda errada querendo dar aula na internet. Tá cheio de gente que tem a vida destruída e quer dar críticas construtivas para os outros. Eu vi uma frase esses dias que falou assim, não aceite críticas construtivas de quem não construiu nada. É isso. É isso. Então a gente vê pessoas, né, lançando cursos, lançando pregações, não sei quantos milhões de seguidores na internet, mas a pessoa não tem vida com Deus, você não vê evidência, você não vê, resultado. Esses dias eu vi um cara que dizem aí que é famoso, eu nem sabia quem ele era, eu fui saber esses dias, realmente o cara tem não sei quantos milhões de seguidores, e aí ele parou num sinal com o maior carrão e falou assim, ô menino, você quer ouvir o ronco do carro? Pensei que ele ia dar um dinheiro pro garoto, pensei que ele ia dar, né, uma comida, abençoar o garoto. Sabe o que ele fez? Ele saiu arrancando, fez aquele barulhão com o carro, e largou o garoto, morador de rua, na beira do sinal, vendendo bala, não comprou uma bala, não fez nada. Então, gente, aí uma pessoa dessa sobe no púlpito e fala, devemos ser humildes, devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que é isso? E milhões de pessoas seguindo. Então, gente, evidência de vida com Deus não é o que você vê no altar. Porque no altar, pessoas podem fingir
que são outras pessoas. No altar, no púlpito, como a Eva usou esse termo, púlpito, no púlpito, pessoas podem fazer você até se arrepiar. Sabe por quê? Porque a nossa alma, né? A nossa alma, ela mexe com o nosso corpo. Nem tudo que você sente é do Espírito, não. Tem gente que pensa que se arrepiou é o Espírito Santo. O diabo pode aparecer na tua frente e você se arrepiar toda também. Então, gente, vamos parando de... A gente tem que ter discernimento. Discernimento para entender o que Jesus está falando aqui. E eu quis fazer essa live com vocês porque isso é muito profundo. Porque isso é muito profundo. Jesus, olha que... Gente, eu vou repetir. Jesus falou assim, ó. Nunca os conheci. Não falou para quem estava no mundo lá no bar enchendo a cara, quem estava rebolando no baile, não. Falou para quem estava expulsando o demônio, profetizando e operando o milagre. Foi para esse versículo está se referindo a essas pessoas. Nunca os conheci. Será que você tem sido ministrado por alguém que Jesus nem conhece? Será que você está deixando alguém botar a mão na tua cabeça? Uma pessoa que o nome dela não é conhecida no céu? Será que você tem se colocado debaixo de autoridades espirituais de pessoas que você ainda nem pesquisou a vida? Essa live é para te alertar. Esse vídeo é para te alertar. É para acordar você. É para fazer você começar a ter discernimento e analisar quem você coloca dentro da sua casa. Como assim, Isaac? Eu não coloco a pessoa dentro da minha casa. É só um vídeo. Um vídeo é a porta que está entrando dentro da tua casa. Uma televisão ligada com uma pregação de alguém que não tem Deus está entrando dentro da tua casa. Você está abrindo a tua casa, e eu estou falando a nível espiritual, para que palavras que não vêm do céu entrem. E outra coisa, tem gente que fala assim, não, a pessoa pode mesmo expulsar demônio, isso não tem nada a ver com o céu, mas o Senhor pode operar, porque Deus usa até pedra, Deus usa mula. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu li esse versículo, eu fiquei pensando assim, eu falei, Jesus, eu já ouvi gente falando isso, que as pessoas elas podem sim ser usadas pelo Senhor, pela necessidade, né? Porque o Senhor quer operar maravilha, mas elas não serem salvas. Mas aí, quando eu li isso aqui, ó, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Quando eu ouvi nunca os conheci, eu falei assim, Jesus, como que uma pessoa, né, se essa teoria que eles falam aí é real, como que uma pessoa pode expulsar demônios no teu nome, porque o poder de expulsar demônio não vem de nós, vem do nome de Jesus. Como que elas podem expulsar demônios usando o teu poder? Como que elas podem operar maravilhas usando o poder do céu, o poder de Jesus? Como que elas podem profetizar usando essa fonte do poder que vem do céu, do trono de Deus, mas você não conhecer? Como que isso pode acontecer? Aí sabe o que caiu uma ficha em mim? Que nem toda vez que alguém expulsa demônio é no nome de Jesus. Você sabia que demônios podem ordenar outros demônios a saírem? Você sabia que existe uma hierarquia? Você sabia que o diabo, ele é enganador e ele pode entrar em alguém para depois sair e a pessoa pensar que saiu por causa de Jesus e acreditar em quem orou? Em quem botou a mão, em quem fez o milagre? Você sabia que o diabo ele pode colocar doenças e a mesma doença que ele colocou, ele mesmo pode tirar? Tem gente que está curando no nome do demônio, do diabo. Tem gente que está profetizando em nome de Satanás. Tem gente que está operando maravilha, mas não é maravilha do céu. É maravilha com outro poder, um poder caído. E a gente pensa que não, né? Ah, não, mas a necessidade do evangelho, a obra não pode parar, então Jesus vai usar qualquer um. Eu fiquei pensando nisso. Como que alguém pode usar o poder de alguém que Jesus não conhece? Como que alguém pode acessar essa fonte de milagre de alguém que Jesus está dizendo que nunca os conheceu? Vocês já pararam para pensar nisso? Por isso que eu queria fazer esse vídeo. Porque quando eu li isso, eu fiquei muito encucado. Porque é muito fácil a gente falar, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu vou falar um nome aleatório, tá? É Joaquim. Não, é porque o Joaquim, tudo bem, talvez ele nem seja salvo, né? Não tenha a vida com Deus, mas a obra não pode parar, então Jesus vai usar ele, vai usar o Joaquim.
E se não for Jesus que estiver usando Joaquim? E se não for... E se o poder que Joaquim está acessando... Porque quando a gente cura, gente, a gente está acessando um poder do céu. Você entende isso? Você entende que a fonte de todo o poder, de toda a glória e de toda a majestade, de tudo aquilo que a gente faz, é no nome de Jesus? Que é o nome de Jesus que opera? Você entende isso? Então, quando a gente opera um milagre, é no nome de Jesus. É com a fonte que vem de lá. Mas nem tudo vem de lá. E esse Joaquim, que eu estou usando esse nome fictício, pode estar usando outra fonte. E aí você está deixando a sua casa aberta para uma fonte que não vem do céu. Aí existe um conflito no mundo espiritual. Um conflito no mundo espiritual. Porque uma hora você fala, Jesus entra na minha casa, Espírito Santo, você é bem-vindo aqui. Aí outra hora você deixa uma pessoa que está acessando outros poderes, eu vou usar esse termo, né, pra ficar... Eu gosto de explicar, gente, pra vocês entenderem. Por isso que eu tô usando esses termos assim mais... que a gente não usa tanto na igreja. Outros poderes e entrando dentro da tua casa. Olha que legal que a Fernanda falou. Unção não define caráter, Deus usa por misericórdia. E às vezes, Fernanda, não é nem Deus usando, é isso que eu quero alertar você. Tem vezes sim que é Deus usando por misericórdia. Tem vezes sim que é Deus querendo fazer a obra. Mas tem vezes que não. Gente, essa palavra eu queria dar pra vocês, eu queria deixar isso com vocês, porque eu ainda vou terminar, vou voltar ali, vou terminar meu devocional, ó. Minha Bíblia tá toda marcada, porque foi muito forte isso, tá toda marcada. E eu falei, cara, a gente tem que abrir os nossos olhos. Ontem eu li um versículo, se eu não me engano, no capítulo 4 desse mesmo livro, que falou que os olhos são a candeia da nossa alma. Algumas pessoas podem utilizar o termo porta, né? É através do olho que vai entrar o que vai purificar ou o que vai te sujar, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vê. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente deixa entrar dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, dentro da nossa casa. Às vezes a gente tá com uma vida paralisada, travada, uma vida complicada, né? A gente fica, meu Deus, nada acontece, o que tá acontecendo? E você nem sabe que é porque você está deixando entrar dentro da sua vida um tipo de doutrinação maligna, um tipo de ensino que não vem do céu. Você está entendendo isso? Ai, mas Deus tem misericórdia, mas o mundo espiritual tem leis e as leis são respeitadas, porque Deus não passa por cima da sua própria palavra. E quando Deus criou o mundo espiritual, Ele criou o mundo espiritual com regras. O mundo espiritual é organizado, não é igual ao inferno que é bagunçado, é organizado. Então existem legalidades que você pode estar dando e nem você sabe ainda. Ah, mas Deus não leva o tempo da ignorância em conta. Gente, esse versículo não se aplica aqui. A gente tem que usar os versículos, gente, no lugar certo, na hora certa. Porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Já dizia o nosso pastor Silas Malafaia, que eu amo tanto. Não é meu pastor, mas eu amo ele. Tá entendendo? Então, legalidades acontecem. E acontecem sem nem você saber que tem legalidade. Ontem eu estava assistindo antes de ontem, estava assistindo uma entrevista daquela mãe da Sarah Shiva, a Baby do Brasil, né? Cristã, ela é toda doidona, mas ela é muito de Deus, assim, a palavra dela, você vê que é uma pessoa genuína. E ela falou, eu dava legalidade para o mundo espiritual entrar na minha vida antes mesmo de entender o mundo espiritual, antes mesmo de saber falar, tá amarrado em nome de Jesus. Ela ainda estava conhecendo Jesus e já estava dando legalidade pro diabo. E depois que ela conheceu as leis espirituais, ela começou a fechar as brechas e não deixar mais as legalidades interferirem na vida dela e trazerem sofrimento. Porque depois que conheceu, a Bíblia não fala que o povo peca por falta de conhecimento? Você vê como a Bíblia ela se completa, como a Bíblia ela se encaixa? É possível você estar enfrentando consequências de legalidades que você nem sabe que você está dando. Isaac, como que eu vou saber então que eu estou dando uma legalidade? Analisando, pedindo discernimento ao Espírito Santo e começando a fechar brechas na sua vida. Analise, vou repetir, quem você está ouvindo. Analise os pregadores que você ouve. Analise os louvores que você ouve. Ai, o louvor é tão lindo. Eu te chamei para tomar um chocolate quente. Gente, o que chocolate quente tem a ver com Jesus?
Tem hino que tem esse louvor que é assim. É louvor não, não é uma música gospel. Ai, mas é uma música de casal. Gente, edifiquem alguma coisa. Então o povo tá deixando entrar na casa deles músicas sem noção, pregações sem noção. E outra, música pode até ser legalzinha, mas e a vida do cantor é legalzinha? Ah, a pregação pode até ser legalzinha, mas a vida do pregador é legalzinha? Então analise, tá? Não vou ser repetitivo aqui, vou finalizar essa live. Analise o que você está ouvindo, analise o alimento que você está comendo. Estou falando de alma e de espírito, para que depois você não colha consequências de se alimentar com comidas estragadas. Tá bom? Por isso que eu queria fazer essa live hoje. Deixa eu só dar um abraço aqui para vocês que estão aqui na live comigo. Eva Moura, lá de Paris, lá da França. Que Deus nos dê discernimento. Um abraço para Flá Damas. Estou fazendo os afazeres da casa, só deu para vir aqui agora. Rebecca Brown tem livros sobre isso, são ótimos, amém. A vida diz muito quem a pessoa é, verdade. Tá bom, gente? Então é isso. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Foi isso. A live foi rapidinho. Não quis demorar, tá? Mas eu precisava entregar essa palavra para vocês. Às vezes dá vontade de entrar numa live e ficar aqui o dia inteiro. Só que a gente tem 1 milhão de coisas para fazer. Então, né, a gente precisa sair dessa live. Vou salvar essa live no YouTube, ok? YouTube. No YouTube do Religiosidade Zero. Zac, você tem YouTube? Tenho, tá abandonado uns 5 meses, mas vou voltar agora. Segue lá, segue não, como é que fala no YouTube? Se inscreve. Se inscreve no YouTube, tá? Por favor, gente, deixa de preguiça. Vai lá no YouTube e se inscreve. Um beijo pra Flavinha lá de Brasília. Um abraço para Mila Rabelo, do Rio de Janeiro, tá bom? E todos vocês que estiveram aqui comigo, foi uma bênção. Foi maravilhoso estar com vocês, amo vocês. Né? Como eu falei, a vontade de ficar aqui direto, mas eu tenho que sair. Tá bom, gente? Façam devocionais. Não deixem de fazer devocionais. Ah, e outra coisa que eu quero falar com vocês. Vou tentar fazer uma live em breve sobre sinais, sobre fim dos tempos. Não sou especialista em escatologia, mas eu gosto de comentar, né? E vocês também gostam de ouvir os comentários, então a gente vai fazer uma live sobre isso, tá? Gente, faz devocional, gente. Ora, busca Jesus. Olha, a Fernanda Passo está aqui na live. Gente, sigam pessoas que vão te aproximar de Jesus, que vão fazer você ficar mais perto de Jesus. Não é tempo de brincadeira, não é tempo de se afastar, não é tempo, gente, pelo amor de Deus, não é tempo da gente ir pro mundo, não é tempo da gente experimentar o mundo. Ah, Isaac, mas eu nunca vou saber se eu não experimentar. Mas se você experimentar e Jesus voltar amanhã, você vai pro inferno. Em nome de Jesus, gente. Não é tempo de se perder. Jesus está muito perto. Jesus está muito perto. Os sinais... Vocês já perceberam que a gente acorda, liga a televisão, é um sinal novo? Aí no outro dia liga, é outro sinal novo. A Bíblia, ela tá correndo. Parece que tá assim, acontecendo tudo. Porque já tá muito próximo. Então, gente, segue gente que é de Deus, que vai te aproximar de Deus, que vai te mandar conteúdo de Deus. A Fernanda Passos. Tem uma outra Fernanda também que eu sigo que é de Deus também. Sara Shiva, Bispa Sônia, a Divec, tanta gente. A Lídia, minha amiga, que fala sobre emoções, é cristã. Pessoas que vão edificar o teu... Tira do teu Instagram feminista, LGBT, tira essas coisas todas que estão te arrastando para longe de Jesus. Você tem que fazer uma limpa no teu Instagram. A hora é agora. Aí depois eu faço, depois não. Eu vou acabar essa live, você faz agora que acabar essa live. Vai olhando quem você segue, bota lá, quem eu sigo, seguidores. Vai tirando todo mundo que não agrega. Porque você tem que alimentar a sua mente com aquilo que te aproxima de Jesus. Tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima. Tchau. E subscribe, se inscreva e curte aqui coisa no YouTube, que eu vou postar no YouTube. Tchau. Corre lá no YouTube, hein, pra me seguir lá. Tchau.